na vida, você começa a entender qual é também o seu papel dentro dos relacionamentos. Primeiro, você precisa descobrir qual é o seu papel na sua vida, para depois você começar a buscar um relacionamento. Então, quando você não entende qual é a sua função dentro desse relacionamento, ele começa a ficar um relacionamento tóxico. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre relacionamento. Tema muito gostoso, né? Mas hoje vamos falar um pouquinho da parte mais polêmica dentro dos relacionamentos. É como mudar o jogo no seu relacionamento. Isso mesmo. Quando você começa a enxergar entender qual é o seu papel na vida, você começa a entender qual é também o seu papel dentro dos relacionamentos. Primeiro, você precisa descobrir qual é o seu papel na sua vida, para depois você começar a buscar um relacionamento. Então, quando você não entende qual é a sua função dentro desse relacionamento, ele começa a ficar um relacionamento tóxico. Então, o mundo hoje, ele vive um grave problema. Então, os relacionamentos, eles estão agressivos, seja por remorso, por algo que alguém fez a você, por medo, por arrependimentos, por mágoas, por raiva, por algo que alguém te fez. E aí você joga tudo isso para dentro do relacionamento. Então, esses sentimentos reprimidos que você foi guardando ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada, faz com que você reaja dentro dos seus relacionamentos impulsivamente. Então aqui nós vamos aprender a ressignificar tudo isso para você deixar de ser infeliz e começar a ser feliz dentro dos seus relacionamentos. Então a gente vê as pessoas estão cada vez mais intolerante ao outro, intolerante aos erros. As pessoas não têm mais paciência para nada, não é mesmo? Então comente aqui, coloque se você está assim, o seu parceiro. Qualquer coisa vira uma panela de pressão, ponto a entrar em erupção, não é mesmo? Então, as pessoas elas estão irritadas. O que isso quer dizer? Elas não compreendem mais o outro. Então, elas não têm mais como organizar e ajustar as coisas. Elas estão tão irritadas com tudo que acontece ao seu redor, não só dentro do relacionamento, mas com as notícias ruins que a gente vê. Elas estão tão intolerantes a tudo isso, tão irritadas a tudo isso, que algo tão pequenininho que acontece dentro do relacionamento, ela transforma numa coisa grandiosa. Então, algo que poderia ser resolvido num diálogo, numa comunicação, né, elas acabam fazendo um monstro. Por quê? Porque não sabe lidar com seu estado emocional, não sabe lidar com as suas dores internas e desconto tudo isso no parceiro. Por quê? Porque o parceiro é a pessoa que está ali no dia a dia, a pessoa que está dividindo as coisas contigo. Então, é toda aquela frustração que você tem externamente, você vai e desconta dentro do seu relacionamento. Você não sabe lidar com as situações adversas do dia a dia e acha que o parceiro ele é culpado de tudo, né? Porque é a pessoa que está mais próxima a você, é a pessoa que está ali no seu dia a dia. Então as pessoas elas só olham para os seus próprios problemas. Essa comunicação que eu vivo dizendo que o relacionamento tem que ter, não se existe mais porque as pessoas não estão interessadas em ouvir o seu parceiro, em saber dos anseios, dos medos, das preocupações do seu parceiro. Ela está tão atrelada aos seus próprios problemas que ela só quer ser ouvida ela só se importa com ela não se importa com o parceiro, com os problemas do parceiro, com as dores do parceiro, ela só olha para ela. Então o diálogo, se não for produtivo para ela já não quer saber, ela já não dá bolas, ela não escuta, ela não para escutar o outro, ela não para dar uma atenção para o seu parceiro. Então se aquilo não beneficia ela não quer nem saber, joga o balde, como se diz. Então as pessoas elas estão muito egocêntricas, elas estão muito voltadas para si. Então quando a gente olha para um relacionamento, a gente tem que saber que é dar e receber, que eu preciso ter equilíbrio entre o dar e o receber. Eu preciso dar atenção para receber atenção. Eu preciso aprender a escutar, a aprender a ajudar o meu parceiro, para ele também aprender a fazer isso comigo. É uma troca o relacionamento, não é só dar e o outro só recebe. Não, é um equilíbrio. Então, quando não está tendo esse equilíbrio, eu preciso sentar, conversar com o meu parceiro, aonde nós estamos errando, o que está acontecendo dentro dessa relação,
que não está dando certo, para tentar, no diálogo, na comunicação, na conversa, tentar ajustar esses problemas que estão acontecendo, mas tudo da melhor maneira. Então, a gente está olhando somente para o nosso problema, para o nosso umbigo, né? E esquecemos de ver que cada relação quer nos ensinar algo. O que cada sentimento, emoção que esse relacionamento está me gerando, quer me ensinar a crescer. Então, estamos vendo muitos conflitos, violência, egoísmo nos relacionamentos, né? Então, a gente vê que muita coisa está acontecendo ultimamente, a gente vê, né, esses relacionamentos tóxicos, as pessoas entrando num relacionamento totalmente tóxico. Então, 99,99% das pessoas, elas sentem-se vítimas de algo que alguém fez contra ela. Então, isso quer dizer que as pessoas, elas estão transferindo a sua responsabilidade dos seus problemas, dos seus traumas, dos seus anseios para em cima das outras pessoas, em cima do parceiro, da parceira. Então, em vez dela olhar para dentro e ver tudo aquilo que ela experienciou, vivenciou durante a sua trajetória de vida, tudo aqueles traumas que ela obteve na fase intrauterina, na infância, na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, e em vez dela olhar para tudo isso, resignificar tudo isso, olhar para os seus traumas, para as suas dores, ela simplesmente bloqueou lá dentro, ela escondeu lá dentro, e aí qualquer coisa que acontece ela desconta no parceiro, porque o parceiro fala isso aqui, ela ativa o gatilho mental, e aí ela vai descontar dentro do parceiro aquele trauma, aquela coisa, e ela faz isso, é um monstro, que o parceiro fez isso, e ela transforma nisso aqui exatamente pelos seus medos internos, pelos seus traumas internos. Então é muito mais fácil eu colocar a responsabilidade daquilo, do que eu estou sentindo na mão do outro, dizer que ele é o causador de tudo isso, do que assumir essa responsabilidade para mim, trazer isso para dentro de mim, né? E assumir no peito, como você diz, essa responsabilidade. Então é mais fácil eu culpar do que tomar as rédeas da minha vida, não é verdade? Então os casais, eles estão muito obsessivos um ao outro, às vezes chegando até tirar a vida um do outro, né? Autocontrole em cima do parceiro pelas suas inseguranças. Então eu preciso controlar o meu parceiro, o ciúme excessivo, né? Por causa de rejeições que eu obtive durante minha infância, por causa de rejeições que eu obtive por problemas com o pai e com mãe. Então eu tenho esse sentimento e eu desconto em cima de quem? Do próprio, do parceiro, não é? Então a manipulação, mentiras, ciúmes excessivas. Então a gente vê dentro dos relacionamentos muito isso. Então o relacionamento é feito de confiança. Se eu preciso mentir, inventar historinhas, às vezes é tão pequena as invenções que as pessoas inventam dentro dos relacionamentos, mentirinha pequena, e acha que não vai dar nada. Só que essas mini mentirinhas vai transformando esse relacionamento num relacionamento tóxico, formando conflitos. Então o conflito, ele sempre está revelando um conflito interno. Então todo conflito que eu obtenho aqui, ele está revelando algo que está dentro de mim. Se existe algo no outro, veja por que você permitiu entrar nesse relacionamento. Então existe um aprendizado. Quando eu entro num relacionamento, não existe pessoas que não são para mim. Todas as pessoas que vêm para minha vida, todas as pessoas que entram no meu campo de energia, que entram na minha vida, elas precisavam entrar por algum aprendizado que eu preciso aprender. Não existe pessoas erradas, existe uma vibração que você está emanando, que está atraindo aquele relacionamento. Quando você aprendeu a lição, acabou ali, né? Então, eu costumo relacionar a nossa vida como uma escola. Se eu aprendi a lição do 3º ano, eu passo para o 4º. Então, eu não preciso mais continuar vivendo um relacionamento tóxico. Aquele relacionamento, ele veio para me ensinar. Agora, se eu não aprendo, eu fico repetindo o loop automático, eu fico ali repetindo aqueles traumas, aqueles medos, aqueles anseios, e aí todos os relacionamentos que eu vou obtendo na minha vida vai sendo tóxico, porque eu não aprendi a lição. Então existe um jeito de mudar esse jogo. Então a gente precisa curar nossos relacionamentos nessa existência e não criar novos karmas e levar isso ainda para outras vidas. Então relacionamento, ele pode se tornar kármico se eu não aprendo a lição naquele relacionamento. Então a primeira coisa que precisa fazer é entender qual é o seu papel
dentro desse relacionamento. Cada relacionamento, ele desenvolve um papel em sua vida. E quando você compreende isso, você vai evoluir. Qual é o seu papel no relacionamento que você tem atual? Qual é a emoção que esse relacionamento que você está tendo, ele aflora em você? É um relacionamento de amor, de companheirismo, ele aflora a sua melhor versão? Ou é de ciúme, de tristeza, de inseguranças? Então, qual é a emoção que esse relacionamento aflora em você? Você precisa trabalhar essa emoção, seja ciúme, autocontrole, dificuldade de dizer não, abusiva, traição, alcoolismo, seja qual for o padrão emocional que esse relacionamento traz para você. A sua relação casal tem um crescimento, seja pelo lado positivo ou negativo. Uma pessoa muito iluminada, um exemplo, uma pessoa que está muito iluminada e o parceiro é muito negativo, acaba se incomodando com tudo isso, com esta luz que a pessoa emana. Então o outro vai proibir o crescimento. Por quê? Porque ele se acha inferior, ele tem sentimento de rejeição, então ele não admite que o seu parceiro seja melhor do que ele não admite que o seu parceiro consiga a ter uma evolução, uma luz, brilhe tanto, faça tanto sucesso, se essa pessoa ela tem sentimentos de rejeição dentro dela. Então se torna um relacionamento tóxico, e relacionamentos tóxicos e abusivos precisa fugir disso. Você não pode estar permitindo viver relacionamentos dessa maneira. Então você precisa se amar mais, se valorizar mais e sair de relacionamentos abusivos. Entenda que cada relacionamento existe o eu, o você e o relacionamento. Então o relacionamento é feito por duas pessoas, não somente por uma. Então não é somente o que eu quero, o que eu desejo. Tem gente que impõe, tem que ser do jeito que ela quer, tem que fazer o que ela quer, senão ela torna o relacionamento uma coisa tóxica. Não é, isso é birra, isso é criancice. Então você tem que olhar para dentro do seu relacionamento como um crescimento de pessoas adultas. Se você quer birrinha, quer infantilidade, fique sozinha para curar tudo isso. Mas dentro de um relacionamento, não leve a outra pessoa ao desespero, como se diz assim, ó, uma pessoa pode destruir a outra dentro de relacionamentos tóxicos. Então não permita que alguém faça isso com você e não faça isso com o outro. Relacionamento, ele revela a emoção, veja qual ela é, seja felicidade, amor, alegria, crescimento, ou medo, tristeza, angústia, raiva. Essa mensagem é a sua evolução. Se você atrai alguém que aflora algo negativo em você, o problema é você, não o outro, porque ele é seu aprendizado, aprende a lição, termina o relacionamento. Então você precisa pensar, se essa pessoa está aflorando algo negativo dentro de mim, obrigada por você ter vindo na minha vida, obrigada por ter me ensinado, vou agora curar essas feridas, vou curar isso que você aflorou dentro de mim, mas eu não preciso continuar dentro desse relacionamento tóxico. Eu não preciso continuar vivendo esta vida que não é a vida que eu escolhi para mim. Então eu só estou aqui por medo da solidão, por medo da rejeição, por medo de ficar sozinha, por angústias, por anseios que são meus. Quando eu trabalho esses anseios, esse sentimento, essa negatividade que tem dentro de mim, esses sentimentos negativos que o outro aflorou dentro de mim, seja da traição, do sentimento de rejeição e que eu senti na traição, seja por qual for. Então, nós vamos trazer os gatilhos emocionais no próximo vídeo. Então, fique aqui que essa semana tá muito boa, muito gostosa, falando sobre relacionamentos aqui no canal. Então, se você não se inscreveu, se inscreva já aqui no canal. Se inscreva, compartilhe, comente, né? Curte aqui para que a gente possa acompanhar também a sua trajetória de vida. Então coloque aqui o que você está vivenciando no seu relacionamento, qual é as emoções que o seu parceiro está aflorando em você, para nós poder ajudar você aqui nessa semana falando sobre relacionamentos. Então me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística, né? E estou aqui para ajudar você nesse crescimento, desenvolvimento do seu lado espiritual, né, do seu lado emocional, para que você consiga viver todos os seus sonhos da melhor maneira possível. Um grande beijo de luz, eu amo vocês.